Então, vamos continuar nossas aulas, certo? E nessa aula de hoje, a gente vai comparar números racionais, tá certo? Então, comparação de números racionais. De início, de maneira bem simples, o que é números racionais? Números racionais são números com vírgula e números que são escritos em forma de fração, tá certo? Então, esses dois são números racionais e a gente vai aprender a comparar esses dois. O que seria comparar? Comparar é quando eu pego uma coisa e comparo com a outra. Eu olho qual é a mais alta, qual é a mais baixa, por exemplo. E aqui vai ser do mesmo jeito. A gente vai pegar dois números racionais e vai comparar para ver qual é o maior, qual é o menor ou se eles são iguais. Do mesmo jeito com as frações. A gente vai olhar qual é a fração maior, qual é a fração menor. Tá certo? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui de início um número para vocês observarem. Ó, eu tenho esse número aqui, 0,2, e eu tenho o 0,20, certo? Aí eu pergunto, qual é o maior? 0,2 ou 0,20? E aí, pensa aí. Me diz aí qual é o maior. Acho que eu escutei vocês dizendo o 0,20, não foi? Claro, vocês devem dizer, oxe, que pergunta besta. 20? Claro que 20 é maior que 2. Não é isso? Mas preste atenção, porque se vocês falaram 0,20, vocês erraram, hein? E eu vou explicar por quê. A primeira coisa que vocês devem saber é quando for comparar um número racional, é olhar o número de casas numéricas, tá certo? O primeiro número tem duas casas, o 0 e o 2. O outro número tem três casas, tem o 0, o 2 e tem o 0. Então, eu não posso comparar um número que tem duas casas com um número que tem três casas. Eu só posso comparar números que tenham a mesma quantidade de números, de casas, tá certo? Então, nesse caso, como é que eu faço para comparar esse número? Se um tem menos casa e o outro tem mais casa. Simples. Toda vez que um número, as casas numéricas forem diferentes e você precisar comparar ele, você vai acrescentar 0, tá certo? Você vai acrescentar 0 até eles ficarem com a mesma quantidade de casas numéricas, tá certo? Então, aqui eu tenho o 0,2 e o 0,20. Então, eu tenho que deixar eles com a mesma quantidade. Então, eu vou acrescentar o quê? Um 0. Percebam que quando eu acrescentei o 0, ficou 0,20 e 0,20 também. E aí? E agora, esses números? Qual é o maior? Qual é o menor? Ou será que eles são iguais? Isso, eles são iguais. Então, essa é a nossa primeira dica de hoje, tá? Quando eles não tiverem a mesma quantidade de casas, você vai acrescentar 0. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos supor que eu tenho 0,57 e desse outro lado eu tenho 0,6, certo? A primeira coisa que você vai fazer é acrescentar 0, né? Isso porque são diferentes. Então, você vai, depois da vírgula tem duas casas, 57, 57 é duas casas. Então, eu vou ter que acrescentar um 0 lá no 0,6. E quando eu acrescento o 0, ficou 0,60. Então, qual é o maior? 0,60, tá certo? É bem simples, só é isso. Você só vai, se tiver número de casas diferentes, você só vai acrescentar casas para que fique igual. E depois que ficar igual, você olha qual é o número maior, tá certo? Apenas isso. Agora vamos lá para a comparação de fração, tá certo? Quando a gente vai comparar a fração, a gente pode comparar e ver se ela é maior que a outra, se ela é menor, tá? Se ela é menor do que a outra ou se elas são iguais, tá certo? Então, quando você quiser dizer que uma coisa é maior, você vai deixar esse lado aberto, o maior. Vamos supor que aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Qual é o número maior, 2 ou 4?
4. Então, você vai abrir aqui, ó, por 4, tá certo? E vamos, outro exemplo aqui, eu tenho 1 aqui e 5 aqui. Qual é o maior? O 5, não é isso? Então, você vai virar pro maior. E essa pontinha aqui, ó, sempre vai ficar apontada para um menor, tá certo? Isso aqui na matemática se chama maior que, menor que, tá certo? E sinal de igual, que vocês já conhecem. Então, quando eu colocar duas frações, eu posso olhar, eu posso perceber se elas são maiores, se essa é maior que essa, se essa é menor que essa, se elas são iguais, tá certo? Então, vamos lá. Frações com denominadores iguais. Preste atenção, denominadores é o número de baixo. Então, quando eu tiver duas frações com os denominadores iguais, eu vou simplesmente olhar para o numerador, que é o número de cima, e vou olhar qual é o maior. O número que for maior quer dizer que aquela fração é maior que a outra. Simples assim, ó. O exemplo aqui eu tenho 5 sétimos e 2 sétimos. Duas frações aí que eu tenho. Observa os denominadores. Os denominadores são 7. 7 e 7 são iguais. Pronto. Eu sabendo que eles são iguais, eu vou olhar só para o numerador, para o número de cima. Aí eu vou olhar qual é o número maior. É o 5 ou é o 2? Claro que é o 5, né? Então, automaticamente, você já sabe que a fração maior é o 5 sétimos. E como é isso? Ó? Quer dizer que o 5 sétimo é maior que a outra? Sim, vamos tortinha, tá? É tudo de comer aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor aqui, eu vou representar essas duas frações em pedaços de torta. Então, a gente falou que o 5 sétimo é maior, né? Então, quer dizer que eu comi mais torta. Vamos ver? Olha só, 5 sétimos, eu tenho 7 pedaços, eu comi 5, certo? E a outra eu tenho 7 pedaços também, mas eu comi 2. Não sei se dá pra ver aqui, tá pintado bem clarinho. Olha só, eu colocando aqui, essa daqui eu comi 5, até aqui, ó. Essa eu comi 2. Então, percebe que a pessoa que comeu essa comeu mais. Olha só, ela comeu 5 até aqui, ó. E essa comeu só até aqui. Então, essa fração é maior, representa a quantidade maior que se comeu, tá? Só que tem um porém aí. Nem todas as frações vão ter os denominadores iguais. Nem sempre vai acontecer isso. As frações não vão ser sempre iguais, os números de baixo. Então, o que é que você vai fazer quando os denominadores forem diferentes? Olha, a gente poderia fazer por MMC, mas como vocês não viram esse conteúdo ainda, a gente vai fazer por equivalência, que foi nossa primeira aula aqui que eu falei de frações equivalentes, tá certo? Então, se quiser relembrar, volta o vídeo atrás para você poder compreender aqui, tá certo? Então, a gente vai fazer por frações equivalentes, que o que é? A gente tem que deixar o número de baixo igual para poder a gente saber qual é a maior e qual é a menor. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho a fração 2 sextos e aqui eu tenho a fração 4/12, certo? Eu tenho duas frações. Observe, o denominador aqui da primeira é 6. O denominador da segunda é 12. São diferentes. Então, eu não posso já olhar o número de cima e dizer, não, eles são diferentes. Então, tem que fazer uma coisinha aí, certo? A gente aprendeu nas frações equivalentes que para a gente descobrir frações equivalentes, a gente pode multiplicar ou então a gente pode dividir, não é isso? Então, eu vou ter que multiplicar ou então eu vou ter que dividir essas frações para poder o número de baixo ficar igual, para poder eu saber se é maior ou menor. Então, vamos fazer isso? Então, vai ter as duas frações aqui. Vamos supor, eu vou multiplicar essa primeira para ela poder ficar
o denominador igual à segunda, tá certo? Você pode multiplicar ou dividir. Eu vou multiplicar aqui. Então, vamos lá, eu vou multiplicar o 2 vezes 2, que vai dar 4, e o 2 vezes 6, que vai dar 12. Então, olha só, ficou 4, 12 avos. Observe que o denominador ficou igual ao denominador da outra, não ficou? Sim, então agora eu posso observar qual é a maior e qual é a menor. Mas observe também que o numerador é igual ao outro numerador, certo? É 4 e 4. Então, nesse caso, essas duas frações, elas são iguais, certo? Elas são iguais, ok? Vamos fazer outro exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor aqui que eu tenho a fração 3 nonos e eu tenho aqui a fração 4 18avos. Observe que o numerador são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração, eu vou multiplicar, ou então eu vou dividir pelo número para que eles possam ficar iguais, tá certo? Eu vou multiplicar aqui, por exemplo, por 2. Pode multiplicar por qualquer número, mas um número menor é melhor, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar a primeira fração, que é 3 nonos, e vou multiplicar por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Então, ficou a fração 6 18 avos. Não foi isso? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 6 18 avos. E a anterior que eu tinha pegado, que era 4 18 avos. Agora, ó, percebam que o denominador ficou igual. Ficou 18 e ficou 18. Agora sim, agora eu posso olhar. Agora eu posso ver qual é a maior e qual é a menor. Vamos lá. A gente vai olhar o numerador. Qual é o numerador maior? É o 4 ou é o... Qual foi a outra? Ou é o 6? Foi isso? Acho que é isso, que eu tô colocando o número da cabeça, que às vezes eu esqueço qual foi o número. Mas foi isso. É 6 18avos e 4 18avos também. Então, os números são iguais, denominadores iguais. E a gente vai olhar o número de cima. Qual é o maior? O 4 ou o 6? Claro que é o 6. Então, eu já sei que a fração 6 18avos vai ser maior para uma fração. Se o denominador for igual, você só vai olhar para cima e olhar qual é o número maior. Se os denominadores forem diferentes, você vai ter que pegar aquela fração, vai ter que dividir ou então multiplicar para poder os denominadores ficarem igual. Aí sim você vai poder olhar e saber qual é a maior e qual é a menor. Ou então, se elas são iguais, tá certo? Então, essa foi nossa aula de comparação de números racionais, tá certo? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar. E até o próximo vídeo.